normal, você vai ver que não tem muita similaridade, não tem tanta diferença. A partida frio no 15 ela é melhor do que no 20. Que diferença de qual, Fábio? Não, é que a gente está falando sobre o 1550, o Race, e o 2050 Smart. Porque o 2050 Smart é um produto oficial hoje, do Harley, tudo. Mas eu gosto demais do 1550. Eu gosto demais, eu acho que E aí ele perguntou qual era a diferença. Não, tecnicamente o Silvio está explicando aqui a diferença do 2050 Smart para o 1550 Racing. De maneira geral, o que acontece é assim, a formulação é muito parecida, mas existe uma tabela que chama J300, que é a tabela do sistema SAE, que determina viscosidades para serem construídas. O que acontece quando você tem um 2050 e um 1550? Ambos, em baixa temperatura, tem 5.1 de viscosidade. 5.1 se não me engano. Ou é 4.9 ou é 5.1. Só que é 5.1 a menos 25 graus e 5.1 a menos 15 graus. Então há uma pequena variação térmica para atingir a mesma viscosidade. O 15 ele suporta menos temperatura, o 20 suporta a temperatura mais baixa, 25, e o 15 suporta a temperatura até menos 15. Partindo daí, a rampa de chegar no 50, W50, a rampa é basicamente parecida, mas aí é uma informação interessante. Como essa linha é muito tênue, muito fabricante de 2050 faz um 1550 e nomeia como 2050, no caso de produto sintético. No caso de produto mineral e Mas não tem uma regra para essa nomenclatura? Cara, se você coloca todos eles, que é 5.1 a menos 15 ou a menos 25, ele fica numa faixa muito limítrofe. Então, E aí tu uma pode variação para cima, outra para baixo. nomenclar do jeito que quiser. Quando a gente desenvolveu o 2050, para vocês terem uma ideia, isso é a história real do desenvolvimento, a gente pegou 5 marcas de mercado, fez engenharia reversa. Das 5, 4 eram 1550 por tabela, mas nomeado como 2050. Eu tenho que falar isso, que eu sou muito fã do Race. O 15, o que é legal? Quando a gente aumenta a prestação do motor, então a gente aumenta. O 20 ele tem a regularidade de uso, legal. É tradicional, então o 20 vai manter 99% das motos em linha com a viscosidade que tem. Quando a gente começa a mexer em desempenho de motor, a gente também está melhorando a resposta de motor, então você precisa de resposta mais rápida. Nesse caso o 15 ele cumpre mais o papel do que o 20. Por isso que o Fabão é fã. Cara, eu tenho um problema, cara. Minha mulher sempre fala, eu bebo, eu falo de óleo, cara. Mas é que eu tinha essa curiosidade. Mas é que óleo é um assunto que sempre gera polêmica. Sempre vai gerar polêmica. Mas é legal porque assim, tem tabela para isso, mas o que tem que se levar em consideração é justamente o que você fez com esse motor. Aí sim você começa a alterar as viscosidades. E agora é bom a gente ter um cara que entende que óleo tecnicamente não é no achômetro, né? Quando a gente está falando dos motores de performance, o Racing, o comportamento é muito diferente. Top. É muito top. Ele está no mercado ainda? Tá. O Racing ele continua. Então o que acontece? A gente trouxe o 2050 para o nível padrão da Harley, então para atender, aliás não só Harley, todos os motores V-Twin, né? Então você tem motores Honda, tem motor Aprilia, nível Augusta que são em V também, que funciona para isso. Mas no caso da Harley, como a viscosidade requerida no padrão da Harley é 2050, a gente desenhou um produto para isso. Mas, de novo, falando, quando a gente volta para a performance e está melhorando as coisas e alterando o funcionamento daquilo, você também tem que fazer uma prestação diferente. Houveram casos, inclusive, Fábio, não é padrão, mas houveram casos que a gente optou, por tanta mudança em motor de Harley, optar até um 1060. Não serve para todo mundo, vamos lá. Tem que ter uma especificação pronta para isso. Mas o 1550, nesse momento de prestação e alteração, onde você precisa de uma velocidade de resposta mais rápida, eu ainda considero ele melhor. Eu gosto de usar na minha moto também. Eu gosto do Racing, eu gosto mais do Racing. Quando o pessoal me pergunta, qual que vai? Eu falo, pela estabilidade do 2050 do Smart, em relação à temperatura, tudo, eu falo, cara, que faz mais sentido o Smart. Eu falo, faz mais sentido. Mas eu, particularmente, brigando contra todas as... Não, mas não é brigar não, é porque... Eu prefiro o Racing. Mas não é nem brigar. É eu já vi o Racing. E cara, e ele tem um histórico, né? O Racing ele não tem esse nome de bobeira. A gente tem 30 anos de desenvolvimento de MotoGP e tem 50 anos de competição. A cada 2 anos, quando a gente estava dentro do MotoGP junto com a Honda,
a gente fazia uma releitura do óleo comercial baseado na tecnologia que a gente aplicava no MotoGP. O Racing é filho do MotoGP, literalmente, é filho, não é o mesmo óleo. É filho da tecnologia do MotoGP, por isso que o desempenho dele é diferente. O que tem diferença do óleo da competição para o óleo que vai para o consumidor? Cara, muita coisa. É mesmo? O óleo da competição ele é monoviscoso, ele não recebe redutor de atrito para a embreagem, porque a embreagem é seca. O nível de prestação do motor é por corrida. Então tem óleo que você vai usar um óleo 40, uma vez um óleo 30, uma vez um óleo 20. Para cada pista. Para cada pista, temperatura. E olha que louco. E o óleo comercial tem que ser um óleo Tem que ser versátil. padrão. Abrangente, Tem que né? ser padrão. Versátil. E não é muito mais, né? E não é só a questão da temperatura local, porque lembra que o que vale é a temperatura de motor. Porque senão, se fosse essa regra, você teria um óleo para o Rio Grande do Sul, outro óleo para o Rio Grande do Norte. Na verdade, você tem. Então, É muito pouca interferência. A interferência está na velocidade de troca de calor com o ambiente. Dentro do motor ele vai estar basicamente trabalhando igual. Aquilo que eu falo sobre o óleo cozinhar na Harley, por não ter um radiador para fazer às vezes. Né? A Harley trabalha no nível de temperatura maior que as outras marcas. Primeiro, refrigeração baseada em ar, que ela já é deficitária. Por isso que as aletas são maiores, o motor tem maior dimensão, isso ajuda também a dissipar calor. As outras marcas normalmente você tem a refrigeração fluida externa. E aí, lembrando, a Harley já tentou fazer isso, mas ela passava a canalização externa, não era interna. As outras motos trabalham com interno de motor, então a troca de temperatura é diferente também. Tudo isso faz o óleo se comportar de um jeito A ou B. Tá? Fora isso, a temperatura ambiente ela vai influenciar um pouco nessa velocidade de troca. Não quer dizer que você precise para cada região um óleo, a não ser que seja abaixo de zero, aí sim, ponto de partida é diferente, mas o ponto de funcionamento, a tendência sempre está no mesmo. No deserto do Saara ou numa geleira, a temperatura de trabalho do motor vai estar próxima de uma mesma condição internamente. Diferente da Harley, porque a minha moto, eu vejo, às vezes ela está trabalhando a 72 graus e às vezes está trabalhando a 110. Então, às vezes a 140, às vezes a 160. Não, 140 eu nunca vi. Não, mas ela vai. Não, eu nunca vi trabalhar essa. Cara, eu vou te falar, o seu motor, eu acho que o pico de corte, eu não vou falar agora exato, o pico de corte dele, que é onde ele vai entrar em modo de segurança, o que acontece? A temperatura vai desligar ele pela temperatura e ele só vai voltar a ligar quando ele tiver uma temperatura saudável de funcionamento, é alguma coisa na casa de 170. 170 Alguma graus? coisa na casa de 170. Mas aí você já começa com outro ponto, porque o óleo acima de 170, 180 graus, ele parte no princípio de oxidação. Então, se ele dá esse pico, logo a troca já tem que ser num período reduzido. É exatamente por isso que eu falo de trocar o óleo, não esperar os 8.000 quilômetros. Que o pessoal fala, pô, mas fabricante fala de 8.000. Fala, cara, mas esse óleo está sofrendo. Exato. E outra, sua moto... É igual o pneu. O pneu dura o quê? 5.000 quilômetros? Pode durar 2, depende do uso do cara. Você lembra que nas motos antigas a gente tinha muito disso? Fervia no trânsito e a moto dá... Não sei se alguém de vocês já passou por isso. A moto fervia no trânsito, parava, você tá chegando da viagem, passei muito isso com o Twin Cam. Chegava de viagem, entrar numa cidade, aconteceu uma vez em Assunção, cara, nós chegamos em várias motos, e as motos chegaram a entrar num trânsito terrível. A moto ficava morrendo e não dava mais partida. E acendia a luz do motor, claro que não dava partida. Cara, seu motor tá travando. Aí ele pegava, o seu motor tá parado. É um modo de segurança? Exato. A hora que você voltar para a temperatura normal de uso, eu deixo você ligar. É isso que o motor quer dizer. Observa isso hoje saindo da moto para câmbio automático. Se você fizer um uso exagerado do câmbio automático, põe no modo esportivo e esquece no uso urbano, ele vai sobreaquecer dentro do conversor de torque, ele vai sofrer mais pressão, ele aquece o óleo e para de funcionar o carro, entra em sistema de alarme. Ele fala assim, ó, pare o carro por X minutos porque o câmbio está em modo de emergência. Isso acontece muito em carro mapeado. Então, por quê? Aí vem o lance. A refrigeração ela é importante nisso, aí, mudando um pouquinho de conceito. Tem duas coisas que ajudam a isso. Ou você tem um sistema de arrefecimento eficiente, ou um óleo cujo índice de viscosidade é maior do que a maioria, para que essa variação entre quente e frio seja a menor variação possível. Por isso que a gente insiste em falar em índice de viscosidade. É uma característica que dá para o óleo uma resistência de variação de temperatura grande. E aí você consegue estabilizar o sistema por dentro, não por fora.
Sim. Esse é o lance do índice de viscosidade. Vale para suspensão, câmbio e motor. E o que tu diz pra assim, eu que não sou um expert no assunto, não sei o que, eu quero usar minha moto no dia a dia, qual é o óleo? Sintético, cara. Puta, é sintético. Dia a dia é o pior uso da sua moto. Que é o trânsito, principalmente. Isso é verdade. Cara, ó, condição de motor, em termos de desgaste, ela ocorre em dois momentos, frenagem e aceleração. Se você vai numa viagem longa, cara, você não tem frenagem e aceleração, você tem módulo cruise Constante. e vai embora. É a melhor condição do motor. Oscilação, vibração, ressonância, tá tudo estabilizado. E é por isso que eu falo também sobre a durabilidade do motor. É isso. Porque tu pode ter uma moto com 50 mil quilômetros toda detonada e tu pode ter uma moto com 200 mil quilômetros zero. Ótimo. E tem esse lance, porque isso vale para carro, moto e caminhão. Aliás, carro a diesel pior, vou falar dele. Mas na moto, se você tem esse constante, cara, não dá para você levar a quilometragem a 8 mil quilômetros fazendo aceleração e frenagem. Você não faz o pré-aquecimento da moto para poder fazer um rolê curto. Você liga a moto e vai comprar pão. Ela nem chegou no módulo de funcionamento. O que tem de Harley que baixa óleo, viu? O que tem de Harley que baixa óleo e você vai ver a moto não tem um defeito mecânico. Mas o óleo ferveu várias vezes. Ele vai sofrendo. E o cara espera os 8 mil quilômetros como se isso aí fosse uma regra. E não é. Acho que tem que fazer essa leitura. Na verdade, eu sou do conceito que o óleo é a manutenção preventiva mais barata que existe. Essa é. Isso aí é de fato. A gasolina você queima, o óleo você troca. Né? Só tem esses dois, né? Cara, é consequência. Consequência de fazer bem ou fazer mal aquilo que você coloca no seu motor. E evoluiu muito, cara. Não dá pra você falar mais que a gente tá nos anos 80 e que o óleo sintético é caríssimo. Faz a conta direitinho, cara. Não é. O custo de parar a moto é muito mais caro. Mas ainda tem. Agora vamos pra turma lá que trabalha na ponta. Tem muita gente ainda que bota óleo mineral? Cara, a minha opinião é o seguinte: o cara que bota o óleo mineral é o conforto econômico. É igual o cara que falar que a gasolina comum é melhor do que a pódio, mesmo estando contra tudo, é que é mais barato. E aí o cara fala, é porque eu sempre usei porque é melhor. Não é melhor. Às vezes o cara quer que seja melhor porque é mais barato, mas... E eu falo isso às vezes nos meus vídeos, eu falo assim, cara, velho, eu não uso gasolina de alta octanagem o tempo todo. Não uso porque às vezes tu não encontra. Não tem na estrada. Não tem na estrada, às vezes tu assim, mas assim, cara, eu percebo que a minha moto funciona muito melhor que a gasolina de alta octanagem. Claro que sim, não que vai te dar mais potência, mas a capacidade compressiva dela é melhor e você vai ter uma queima melhor. E você vai evitar uma batida de pino, que é a ignição, a detonação mesmo que acontece. Sem contar que o residual de gasolina não queimada, Frank, ela vai para o óleo como residual vaporoso. Aí ele seca, ele entra como residual de vapor e ele deposita no óleo dentro do motor, então ele oxida o motor. Lembrando que essa oxidação ocorre com 30% de álcool, ou seja, acelera a deterioração do óleo. Ó, tá vendo? Ó, eu não sou expert no assunto, mas percebendo, pilotando, eu tenho amanhã. É mais fácil trocar o óleo mais cedo e tá tudo bem, cara. Mas é igual o cara que troca o óleo e não troca o filtro. Mas esse cara, ele vai pagar manutenção de outra forma, Ele vai pagar manutenção, só que vai ser... O que tu acha do cara que troca o nosso expert aqui, troca o filtro, troca o óleo e não troca o filtro? Cara, ele andou assistindo muito vídeo na internet e esqueceu de ler o manual, só isso. Tomou banho e não trocou a cueca. Pois é, cara. O Fábio fala, cara, eu aprendi isso com o Fábio, velho. Isso aí é a maior verdade do mundo. É tomar banho e não trocar a cueca. Tomar banho e não trocou a cueca. Tipo, é a mesma cueca da tarde, suou pouco, né? Só tem um risquinho. Você sabe que a cueca, ela tem 4 lados. Ela tem 4 lados. 2 deles são desconhecidos para a grande maioria da população, mas quem anda de moto sabe que a cueca tem 4 lados, você consegue reaproveitar ela. E o filtro de óleo não? Se você reaproveitar, isso aí é uma verdade, né, cara? Que o homem dos óleos sintéticos também faz gasolina sintética? Ô, favor, já viste isso, gasolina sintética? Eu ouvi falar, mas não tô por dentro disso aí não. Tá, mas é mais barato que a Podium? Cara, não dá nem pra pagar, 1 para 10 talvez. A tecnologia ainda é muito cara, Frank, mas é um lance legal porque é uma tecnologia de gasolina, 0 emissões
E a Repsol faz isso? Faz, cara, já tem 8 anos. Ela tem mais ou menos 110 octanos, é super potente. 110 octanos. Tá bom, hein? Quanto é que tem a Podium, cara? 92. Acho que a maior do mercado hoje é a OctaPro 102, né? 98, né? Não 98. passou de 100. O Brasil não passa de 100 nem a pau. E a Repsol faz de 110 octanos? 110 octanos, só que o custo de produção ainda é muito alto. Então é uma tecnologia que já está incubada, né? O que é a tal das octanas, para o pessoal entender? Cara, é a capacidade de queima real do combustível. Assim, o quanto você queima sem deixar resíduo, ou sem deixar... Você queimou 100%. Hoje, por exemplo, tem uma estatística, quando você queima 100% do combustível, você perde uma parte dele ainda na fase líquida vapor líquido. A 110 octanos é basicamente 100% de queima, vai gerar 100% de energia. E tem as octanas e tem a octanagem. Aquela capacidade de compressão. Então, é que se mede, acho que em duas... Não sou tão especialista para falar isso, mas se mede em duas categorias, né? NON e RON, se não me engano. Sim. Mas é justamente isso, assim, ó, cada molécula quebrada e queimada, quanto ela consegue produzir de energia. Quanto maior essa energia, maior a octana. É uma métrica mais ou menos parecida com isso. E tu acha que a gente vai ter no mercado esse tipo de gasolina? Cara, eu vou falar pra você que eu acho que ainda leva uns 5 ou 10 anos para chegar a ser um produto acessível. A tecnologia já é aplicada. Sim. Mas, por exemplo, a gente avançou nos últimos 5 anos em gasolina renovável. A gente já tem gasolina renovável de 95 octana hoje. E renovável aí entra em ciclo de vida de produto, é outra coisa, não depende do petróleo, puramente do petróleo, né? Mas a sintética é sensacional, cara. Pô, você vê o poder de combustão dela, Gasolina sintética, cara. Sobre a Porsche tá focada com gasolina sintética, né? Pelo menos chamariz de matéria eu vi isso. Então, o que é legal, Fábio? Quando você começa, apesar de a gente falar em eletrificação, ainda tem muita gente pensando em performance de motor. Existem os entusiastas, os esportes a motor. Então tem muita gente ainda trabalhando em motor a combustão de alta performance, né? Obviamente você precisa de melhores combustíveis, melhores lubrificantes para poder suportar isso. Porque a emoção de dirigir, cara, é uma só. E a combustão... A prova disso são os supercarros que estão saindo hoje. Você vê um negócio legal? Né, cara? Cara... Não tem. O supercarro elétrico é um sonho de nicho, né? Ele pode até acontecer, mas ele é menos eficiente, ele tem menos durabilidade em termos de autonomia e tal. Mas, por exemplo, olha um efeito dentro do próprio circuito da MotoGP. Até o ano passado, esse ano, você tinha a competição da Moto E, né? Que são as motos elétricas de alta performance. Está sendo substituída pela Harley. Bagger Race. Quem diria, falou? Essa moto de As motos elétricas sendo substituídas pelo jalão, né? Pois é, cara. E assim, o acordo dentro da Liberty mesmo, que é a gestora como é que é? A dona do Liberty Media, que é a dona do negócio. Da Fórmula 1 e da MotoGP. Então assim, olha que legal isso, você pensar. E uma coisa legal de pensar, cara, que é assim, quando a gente fala em proteger meio ambiente, não quer dizer que nada mais vai ser queimado, a gente vai continuar fazendo churrasco, né? Só que assim, é entender como é que essa cadeia de ciclo de carbono ela acontece, não quer dizer que o motor de combustão vai sumir. Up at night, yeah.